Oi, eu sou a Jane Patrícia e estamos de volta com mais um episódio do Papo Cabeça. Hoje estamos com uma convidada muito especial que eu conheci no World Creativity Day Vila Mariana aqui em São Paulo, capital. Ela é terapeuta holística e educadora. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre autoconhecimento e bem-estar. Jennifer, seja muito bem-vinda ao Papo Cabeça. Olá! Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer trocar esse papo com você. Ai, que bom, fico muito feliz também. Bom, é um prazer ter você com a gente aqui no Papo Cabeça. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como e por que você se tornou uma terapeuta holística e educadora, Jennifer. Uau! Então, contando um pouco assim da minha história, eu sou formada em Relações Públicas, né? E eu trabalhei 6 anos na área de comunicação corporativa. E eu sempre trabalhei na área de comunicação, focando sempre na comunicação com o funcionário ou na comunicação com o cliente. E em um determinado momento da minha carreira, ali em 2018, eu vi que aquele não era o meu verdadeiro caminho. E foi um choque isso para mim, porque eu gostava daquela carreira, mas ao mesmo tempo é como se a minha intuição começou a me dizer que aquele não era o meu verdadeiro caminho, que eu deveria estar fazendo outra coisa. E isso me levou a crises de identidade, crises de ansiedade e a buscar pelo autoconhecimento, porque eu era uma pessoa que eu não tinha autoconhecimento. Eu não sabia os meus dons, os meus talentos, as minhas qualidades, eu não sabia no que eu era boa. E foi a partir daí que eu entrei nessa jornada do autoconhecimento, assim, para me descobrir. Para, a partir desse conhecimento que eu tivesse de mim, eu pudesse fazer uma transição de carreira para uma outra carreira. E essa busca, ela começou ali em 2018, e no finalzinho de 2019 foi quando eu vi que a minha vocação era ser terapeuta holística. E aí, nesse processo, eu fui nesse processo de começar a estudar essa nova área e buscar abrir uma empresa sobre isso. Então, a Lucidez na Alma, ela nasceu a partir disso, né? Desse processo meu de conexão com a minha missão. Foi quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, e aí eu fundei a Lucidez na Alma como uma empresa de saúde. E aí, o que eu senti nesse período, né? Eu fiquei trabalhando 3 anos com essa parte de terapias holísticas, né? Então, a Lucidez na Alma, ela nasceu como uma empresa de terapias holísticas, mas desde o ano passado, ouvindo os feedbacks dos clientes, ouvindo também minha intuição, eu acabei mudando um foco da empresa para ser uma empresa de educação, porque eu acredito que o propósito da Lucidez na Alma é ser uma empresa de educação e não uma empresa de saúde. Então, com esse movimento, isso me levou para outras possibilidades, né? De oferecer outros serviços, de entregar mais valor para as pessoas. E foi a partir daí que surgiu a mentoria de autoconhecimento, as palestras, né? Que foi onde a gente se conectou. Foi a partir daí que eu fiz essa escolha de trabalhar como essa parte, né, de educadora de mulheres, de mentoria para mulheres. Certo. E assim, muitas pessoas podem não estar assim familiarizadas com o termo terapia holística. Explica pra gente o que isso significa e como ela difere dos outros tipos de terapia existentes hoje. Perfeito. A terapia holística é uma terapia que olha o ser humano de forma integral. Se você for olhar para a psicologia, por exemplo, a psicologia ela olha o ser humano através da mente. Então é tratado ali nos tratamentos só a parte mental. Já o terapeuta holístico, ele é um profissional que ele olha o ser humano de forma integral. Então ele vai olhar para a parte mental, emocional, energética, física e espiritual. Então é um olhar mais ampliado sobre o ser humano. Então as terapias, elas olham a pessoa fora da mente, né? Porque, por exemplo, o médico, se a gente for analisar o médico, ele olha a pessoa somente pelo corpo físico. Ele não tem esse olhar integral. Já as terapias holísticas,
dependendo da técnica que é abordada, sempre é abordado esses 5 pilares, né? O mental, o emocional, o energético, o físico e o espiritual. Nossa. Eu tinha pra mim que holístico tinha a ver com algo somente espiritual, sabe? Sim, mas na verdade não é. Na verdade é esse olhar integrado, é quando você olha para as coisas sem separação. Porque aqui a gente não separa, né? A mente, do emocional, do espiritual, tudo tem essa conexão. Então a gente olha o ser humano como um todo e não só para uma parte, né? Então isso é uma forma muito diferente de levar a vida, de abordar a vida. Porque quando, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a pessoa chega com um problema, eu tô com um problema com a minha chefe, por exemplo. A gente vai olhar o que tem por trás. E aí muitas vezes a gente vai ver que aquele problema não é com a chefe, é com a mãe dela, por exemplo. É um conflito que está mal resolvido do passado. Então a gente começa a olhar de uma forma diferente. Outro exemplo, às vezes tem pessoas que falam assim, eu quero fazer uma transição de carreira. E aí ela começa a focar só na parte de eu tenho problema na minha carreira, estou insatisfeita, eu quero mudar de carreira. E aí ela faz essa mudança sem olhar para dentro dela. E aí quando ela vê aquela mudança de carreira que ela fez para outra carreira, não está alinhada com ela. E aí ela começa a sentir as mesmas coisas que ela sentia antes, porque aquela nova carreira não está alinhada com quem ela é. Não está alinhada com os valores, com a personalidade dela. Então isso também faz a pessoa perder tempo, energia, dinheiro, focando numa coisa, num problema que ela está vendo, que faz com que ela não veja o problema de forma integral, para ela estudar isso de forma integral e ter uma nova postura diante disso, sabe? Diante desse problema. Então isso é algo que acontece muito. E aí quando você foca só numa parte, né, que é, eu vou resolver esse problema só por causa disso, só por essa visão, sem olhar de forma integral, muitas vezes a gente acaba cometendo erros. Nossa. Eu fiz assim, porque são duas palavras, né? Terapia holística. Aí eu fui logo pro que é holístico. Mas assim, aqui no nosso podcast a gente nunca trouxe uma terapeuta. Você é a primeira terapeuta aqui com a gente, sabe? Parabéns! Seja muito bem-vinda, terapeuta. Eu tava refletindo sobre isso, falei, gente, vai ser a primeira terapeuta, a primeira profissional terapeuta no podcast. Aí eu fiquei assim, uau, a terapeuta, vou aproveitar para tirar várias dúvidas, e, né? Como se fosse aqui uma paciente, uma cliente dela. Ótimo, perfeito. Tá certinho. E daí, né, pensando no holístico, vamos primeiro para o que é terapia, né? Porque tem a terapia, tem o psicólogo, tem o psiquiatra. Como que é a terapia, né? E diferenciando desses outros tratamentos. Fala pra gente. Do início, né? Vamos do início. Sim, perfeito. Bom, por exemplo, se a gente for ver um psicólogo, ele vai fazendo perguntas para a pessoa chegar na resposta. Já o terapeuta holístico, ele faz outros tipos de perguntas e ele usa algumas técnicas. Então, dependendo da técnica que ele usa, ele vai abordar a pessoa de uma outra maneira. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fiz curso de Reiki. Então, o Reiki é uma técnica energética que você faz a imposição de mãos em partes do corpo do cliente para passar energia. Então, se a pessoa ela tá com algum desequilíbrio no corpo ali, alguma doença, algo do tipo, aquele órgão ele está com baixa energia. Então, a gente precisa colocar as nossas mãos lá e passar essa energia para o órgão voltar a ficar energizado. Então, a gente vai fazendo perguntas para a pessoa, por exemplo, para entender o que levou ela até aquele desequilíbrio naquele órgão. E depois a gente faz toda a parte de passar energia para aquele órgão, né? Numa maca e tudo mais, de forma presencial. Ou muitas vezes também dá para fazer isso de forma online, enviando isso, né? Mentalizando a pessoa. A gente pede para a pessoa mandar uma foto e a gente faz essa mentalização. Esse é um exemplo. Por exemplo, uma outra metodologia que eu trabalhava era com a parte da metodologia humanoterapeuta, que eram 6 técnicas que faziam uma limpeza no campo do cliente. Então, como eu falei, a gente começava pelo espiritual, depois a gente ia pelo mental, pelo emocional, pelo físico, pelo energético. A gente ia fazendo essas limpezas, né? Cada técnica ela ia limpando essas camadas do cliente
E esse bloco de tratamento, ele durava ali entre 3 e 5 meses, dependendo da questão que a pessoa trazia. Então era algo bem personalizado, né? E cada técnica a gente ia abordando coisas específicas, né, do cliente. Então, por exemplo, atendia uma pessoa que ela tinha crises de ansiedade no trabalho, por exemplo. Então, no caso dela, a gente foi fazendo todo um bloco de tratamento em cima disso, começando ali pelo espiritual, depois o energético, depois o físico. E uma das sessões também, a gente, antes de aplicar a sessão, a gente vê como que tá a pessoa, o que aconteceu na semana dela, se ela tá bem, às vezes aconteceu alguma coisa que ela quer compartilhar. Depois que ela faz esse processo, eu aplicava a técnica, né, de forma online ou presencial. E depois desse processo, a gente vê como que a pessoa estava, dava alguns insights, pedia para ela ver o que de diferente acontecia na semana dela. E a partir disso, a gente acompanhava para ver na outra semana como que ia ser o processo dela, sabe? De como que ela ia evoluir de uma sessão para outra. Porque vai tendo essas coisas que vão... Porque como é uma limpeza, vai acontecendo muita coisa dentro dela, né? Ela começa a sentir sintomas, ela começa a ver coisas diferentes acontecendo na vida dela. Pode dar, às vezes, problemas no trabalho, porque é uma limpeza, então você está tirando tudo para fora que estava escondido. Então, ela pode ter esse insight de passar para a gente o que está acontecendo. E aí ela vai compartilhando conosco isso que está acontecendo na vida dela. Nossa. E o psiquiatra? Então, no caso, o psiquiatra, ele tem o processo de ver quando a pessoa ela tá com algum desequilíbrio mental no sentido de... Como que eu posso te dizer? Vamos supor que a pessoa ela tá com depressão. Por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que eu atendi enquanto terapeuta, que a pessoa estava com depressão há 5 anos. E ela foi, quando a pessoa já está muito tempo com esse desequilíbrio da depressão, por exemplo, o mental dela já está abalado, o emocional dela já está abalado. E aí os hormônios eles não ficam sendo produzidos da forma ideal para a pessoa ter bem-estar, por exemplo, quando ela está com depressão. E aí para voltar a produção dos hormônios, para ela ser feliz e realizada novamente, ter saúde, ela precisa tomar o remédio para que o remédio ajude ela a produzir esses hormônios novamente. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo um tratamento com terapeuta ou com psicólogo e ela está com casos ou de ansiedade ou de depressão ou coisas do tipo e ela precisa ir no psiquiatra porque o psiquiatra é o único profissional que pode receitar para a pessoa esses remédios que vão ajudá-la a gerar esses hormônios no corpo dela de forma saudável novamente. Então, quando eu peguei esse caso dessa pessoa, por exemplo, ela já estava há 5 anos e ela já estava com tratamento e ela queria parar de tomar os remédios. Só que o psiquiatra falou para ela, você não pode parar, porque você tem que fazer os dois ao mesmo tempo. E ela não estava fazendo os dois ao mesmo tempo, ela só estava fazendo a parte do tratamento com o psiquiatra. Ela chegou a ir em psicólogos e ela não gostou da forma dos atendimentos e aí ela resolveu ir para a terapia holística, porque ela queria esse olhar mais abrangente, né, sobre ela. E aí ela chegou até mim nesse processo. Então ela estava assim, com um sofrimento muito grande, assim, um sofrimento muito profundo, de muita tristeza, de não ter vontade de fazer nada. Ela só ia para o trabalho e depois ela voltava e ficava em casa. Ela tinha só essa rotina, assim, ela não tinha um lazer. Então isso estava fazendo com que os hormônios dela não fossem produzidos de forma satisfatória, né? Os hormônios que dá bem-estar, né? No corpo dela. E aí foi muito interessante o caso dela, porque logo quando a gente estava ali, ela tinha feito 4 sessões, né, comigo, da metodologia humanoterapeuta, foi muito engraçado porque ela começou a se sentir muito melhor. E aí ela falou assim, nossa, eu quero parar de tomar o remédio. E aí eu expliquei para ela, né, que ela não podia. Só quem pode fazer isso, fazer com que a pessoa pare, é um psiquiatra. Ele precisa falar para ela, olha, agora você já melhorou. Ele que faz essa investigação para ver se já pode tirar o remédio depois de um tempo que a pessoa está fazendo terapia, o tratamento com ele, sabe? Então eu orientei ela nesse sentido. Eu falei assim, olha, é melhor você ver com ele, marca com ele uma nova consulta e vê. E aí ela foi e ele falou, olha, é muito recente,
faz 5 anos que você tá com depressão, você precisa fazer terapia agora. Então você precisa, nesse processo, mais um tempo de análise. Eu quero te analisar ainda um pouco mais para tirar o remédio de você. E aí ela continuou tomando o remédio. Mas sempre tem esse processo, assim, sabe? Dessa conexão do terapeuta, ou do psicólogo, ou do psicanalista com o psiquiatra. Porque é um trabalho em conjunto, sabe? Eu sou um caso rebelde, um caso rebelde de vou lá e faço do meu jeito. Vou contar brevemente aqui como aconteceu comigo, né? Talvez algum ouvinte se identifique em alguma dessas fases da minha autodescoberta, né? Ou não. Mas eu fui diagnosticada tem uns 4 anos com depressão leve. Quando eu descobri foi um pouquinho antes de começar a pandemia. Ou foi depois? Ah, eu não lembro. Mas o momento era esse. Eu fui diagnosticada com depressão leve. E daí, olha só, o processo de aceitação disso foi um pouco tranquilo, porque eu comecei a me investigar, sabe? Eu sou cristã, né? Tipo, minha vida espiritual tava ok, mas eu reparei que eu tava ficando muito com sono, eu tava começando a comer muito, eu me sentia muito cansada, eu comecei a não querer fazer as coisas que eu fazia comumente, como querer sair com amigas, querer me arrumar, muitas coisas foram parando, assim, sabe? E aí eu fui pro Google, né? E aí? Quando a gente tá sentindo esse monte de coisa, esse combo, o que pode ser? Aí aparecia, né? Você pode estar com depressão, você pode estar com isso. Só aparecia isso. E daí eu buscava em muitos artigos quais eram os outros sintomas também, que às vezes eu podia estar passando e eu não entendia, não enxergava, não estava me autoanalisando, né? Com completude. E daí eu fui ver causas, né, e motivos do porquê, né, porque eu, né, tipo, como cristã, falava, nossa, por que eu tenho depressão? Tá tudo bem comigo, com a minha família, com Deus, com os meus amigos, né, de onde que vem isso? Não aceito isso. E daí eu vi lá que uma das causas, né, tipo, de várias, assim, poderia ser um luto, um trauma, assim, de um luto muito forte de uma pessoa, de um ente querido, ou uma frustração muito grande, né, tipo, e tinha outros, mas os que eu me identifiquei foram esses, né, eu perdi o meu pai aos 14 anos de idade, e meu pai, a gente tinha aquele complexo de Electra, sabe, Electra, que quando a filha é muito apegada ao pai, aí a gente tinha isso, assim, a gente era muito, muito apegado, era muito mais apegada ao meu pai do que à minha mãe. Aí eu perdi ele aos 14 anos e eu fiquei muitíssimo abalada, assim, tipo, demais, devastada. E a outra coisa, não foi tudo, né, que aconteceu no mesmo tempo, mas eu vivi essa perda, sabe? Eu vivi esse luto. E depois Qual foi a outra coisa que estava aqui agora, na minha cabeça fresca? Eu tinha me preparado para vir para São Paulo, só que por causa da pandemia eu tive que voltar. Eu vim para São Paulo, eu moro aqui atualmente, né? Mas no começo da pandemia eu tinha vindo aqui para São Paulo, só que daí estava com um contrato de trabalho, tudo de modelo. E daí, por conta da pandemia, não pude ficar aqui. Eu até cheguei a receber aquele negócio lá do Bolsonaro lá, o auxílio lá. Mas eu não tinha nenhuma entrada. Cheguei a dividir apartamento com pessoas aqui e tal. E eu tive que retornar. Ou seja, eu tive uma frustração pessoal barra profissional, assim, também, sabe? Um grande sonho da minha vida estava prestes a se realizar. E ele foi, tipo, cortado, assim, sabe? Na raiz. Aí eu tive que voltar. Aí eu identifiquei essas duas situações, assim, que ocorreram comigo. Que ao passar do tempo foi me deixando triste para continuar seguindo a minha vida, sabe, a minha rotina. Outra coisa também, eu não tinha rotina. Como eu sou artista, né, fotógrafa, escritora e tal, eu não trabalhava CLT, sabe, contrato e tal, e com empresas, chefes. Eu trabalhei poucas vezes
em empresas, né, e tal, tendo essa rotina de ir pro trabalho, voltar e tal. Isso tudo eu tô dizendo porque vai confluir quando eu fui com o psicólogo, né? Quando a gente chega lá, vai ouvir, né? Aí eu também não tinha uma rotina, eu vivia muito em ócio. Eu morava em chácara, lá em Vilhena, Rondônia. Eu sou de natural de Rondônia, eu morava em chácara. E era um cenário muito bucólico, assim, muito parado, muito quieto, não tinha muitas movimentações. As movimentações que tinha, assim, de socialização era quando eu ia pra igreja, ou quando eu saía com uma amiga ou outra, ou seja, eu ficava muito em casa ali com a minha mãe, sabe? Então, junta todo esse contexto, né, que eu joguei aqui dentro da bacia pra gente mexer e chegar no momento em que eu percebi que eu tava ficando muito down. Eu falei, não, vou procurar ajuda. Fui no CRAS, eles me indicaram para ir a um. Não, fui no postinho, acho que foi no postinho. Eles me indicaram para ir num psicólogo. Aí olha só como é a pessoa rebelde aqui, Jennifer. Acompanho, acompanho. Aí a pessoa conhecia o quê? Uma psicóloga. Eu falei, vou com a psicóloga que eu conheço, né? Vou chegar lá, vou falar meia dúzia, ela vai entender tudo e vai dar tudo certo. Porque ainda não tinha aceitado por completo, sabe? Aí eu fui uma pessoa que eu conhecia, falei assim por cima, o que estava acontecendo. Aí ela falou, né, que realmente ter perdido o pai e esse sonho ter se cancelado poderiam ser fatores que estavam acontecendo comigo, mas também, para ser mais prático ainda, a questão de não ter uma rotina. Ela bateu em cima disso, da rotina, sabe? Não é mais porque ela me conhecia. Ela falou, tá, Paty, que meu nome é Jane Patrícia, né? Ela, como é lá da minha cidade, minha terra natal, o pessoal me chama de Patrícia, Paty, né? Aí ela, mas tá, Paty, e o que você faz no seu dia a dia? Como é que é o seu dia a dia, né? Falei, eu levanto de manhã, eu não tão de manhã assim, né? Eu levantava, como eu tava deprê, né? Eu levantava muito tarde, eu levantava 9, 10 horas. Aí comia um monte de coisa, aí ficava assim, sabe? Vegetando. Quando tinha uma coisa ou outra para fazer, eu fazia um serviço de casa, assim. Há uma coisa que eu vivenciava quando eu estava com depressão, morando lá em Vilhena com a minha mãe, é que a minha mãe, ela tem um mercadinho, e o mercadinho fica no mesmo terreno da nossa casa, ou seja, ela acorda de manhã e vai pro mercado, e ela me deixava ali, né? Eu acordava a hora que eu queria, era bem livre, assim, né? Eu com meus 25 anos, morando com a mãe, super bem, de boa. E daí ela ia pro mercado, aí eu acordava a hora que eu queria, mas quando dava perto do horário de almoço, que era mais ou menos o horário que eu acordava, olha só, aí eu levantava assim, bem rápido e dava uma ajeitada na casa sabe? Tipo assim, não quero que a minha mãe me veja nesse estado, sabe? Não quero que a minha mãe me veja que eu estou doente, que eu estou depressiva, que eu estou mal. Eu quero que ela veja que está tudo bem. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para ela ver que está tudo bem e tá tudo certo, né? Essas coisas que a gente vai se fechando, né? E se coloca e vive com máscaras, né? Até para as pessoas mais próximas da gente. E daí, e daí eu falava isso, né, com a psicóloga lá. Ela falou: olha, é importante você ter uma terapia, né? Por que você não procura um trabalho para você ter uma rotina, para você sair, para você voltar, para você ter processos e etapas no seu dia, né? Uma coisa de cada vez. Aí, beleza, ela me receitou uma medicação, que eu esqueci agora qual é o nome. Ela me receitou e também indicou o CRAS lá da minha cidade. Eu fui, a gente tinha encontro semanal lá, a gente conversava com a psicóloga em particular e depois a gente conversava em roda, né? Tipo uma terapia, assim, a gente conversava com os depressivos anônimos, assim, a galera a gente falava, são os depressivos anônimos. E depois a gente cuidava das plantas, assim, lá do lugar, sabe? Era uma coisa legal. Só que, depois de um tempo, acho que eu fiquei frequentando uns 2 meses só. Era bem longe da minha casa. Era tipo assim, o CRAS era no fim da cidade e eu morava no começo da cidade. Eu ia de moto, mas ainda assim era um gasto, e como eu não trabalhava fora, a minha mãe via como um gasto, né? Tipo, pra ela via como, ai, tá gastando,
tá ficando louca, pra que isso? Onde já se viu, sabe? Quando os nossos de perto não enxergam e acham que é bobeira, sabe? E acham que, nossa, pra que isso? Você não precisa disso, você não é assim. Né? A gente encontra muito isso quando a gente fala de saúde mental. E daí eu acabei parando, esse foi um dos motivos, mas teve outros motivos, que foi, eu sou muito anti-medicação, não gosto de uma medicação para nada. Eu entendi que era necessário por um período, assim como você falou, né? Tem coisas na minha mente, aqui no meu cérebro que não está sendo produzida, então eu preciso que volte a ser produzido. Então eu entendi que era necessário por um período de tempo. Mas depois eu procurei a psicóloga e falei para ela que eu queria parar. Falei os motivos, né, que eu não queria tomar, e ela falou que eu ia ter que tomar outras medidas para que isso continuasse acontecendo naturalmente no meu corpo. Foi onde eu encontrei a meditação, sabe? Eu encontrei a meditação, comecei a praticar meditação frequentemente e também comecei a praticar frequentemente a atividade física. Lembra que eu ficava muito em casa, ou seja, eu era sedentária. Então, eu fui para atividade física, comecei a caminhar, comecei a correr, tipo, todos os dias da semana, sabe? Comecei a meditar 2, 3 vezes por semana e as coisas ali do cérebro começaram a fluir, sabe? E aí, até que eu parei com a medicação, fiquei só nisso e fui só cuidando da minha saúde. Comecei a trabalhar e tal, ou seja, é tudo isso, né, que engloba, né? Não é só uma medicação, são várias coisas que compõem um tratamento, né, psicológico e integral do ser humano, né? Exatamente. E é muito legal você falar isso, porque as formas que você usou para lidar com a depressão depois, né, que foi a meditação e a atividade física, essas duas formas também, elas geram hormônios positivos, né, do bem-estar, da felicidade no corpo. Então isso vai te trazendo um equilíbrio interno também que vai contribuindo para você se sentir melhor. Então isso também é muito legal, porque tem várias formas, eu vejo assim, que existem várias formas de resolver um problema. Algo parecido também aconteceu comigo, porque eu também tive depressão, só que no meu caso, não chegou ao ponto de precisar tomar remédio, né? Mas no meu caso, eu tive depressão por 9 meses, e isso foi ali em finalzinho de 2013 para 2014. E hoje eu entendo que a depressão que eu tive, eu até me identifiquei com o seu relato, né, com algumas coisas que você falou, por algumas coisas também que eu vivi na minha própria vida, eu entendo que estava muito alinhado nesse processo de não saber minha missão de vida. E por este motivo, eu tive depressão. E ali, naquele momento, eu estava no 2º ano da faculdade. Ali, eu poderia largar tudo e falar assim, essa faculdade aqui não é mais o que eu quero. Porque eu comecei a não querer mais ir para a faculdade, a não querer mais conversar com as pessoas, a não sair mais de casa, já que eu nem saía muito. Eu comecei a sair menos ainda. Eu só tinha vontade de chorar. Eu tinha uns pensamentos assim muito estranhos de suicidas, de tipo assim, de você tá tomando como se fala? Um açaí com a sua amiga assim no barzinho e ficar pensando assim, nossa, se vir um carro aqui e bater na gente. Só que não tinha carro nenhum, vinham uns pensamentos muito loucos assim, sabe? E isso me levou a buscar ajuda, porque eu falei, eu preciso ver o que está acontecendo comigo, porque eu não sei o que está acontecendo comigo, nem eu tô me conhecendo mais. E aí eu comecei nessa busca. E aí eu descobri que na faculdade onde eu estudava, eles tinham essa questão de você ir lá conversar com um psicólogo durante 3 encontros, e aí depois ele te encaminhava para um tratamento, para ver o que era o melhor tratamento para você. E assim, foi muito engraçado isso, para você ver, né? Como que a gente resolve os problemas, né? Foi muito engraçado porque eu fui lá, aí eu conversei com a psicóloga durante 3 encontros, né? Eu não me lembro se era eu acho que era uma vez por semana, alguma coisa do tipo, assim. Eu sei que foram 3 encontros, assim, no mesmo mês, tipo, um por semana. Fui lá, conversei com ela, pediu para desenhar coisas, me fazia perguntas e tal.
Eu nunca tinha ido no psicólogo, essa foi a primeira vez. E aí, quando acabou, no último dia, ela falou assim, realmente, você está com... nesse período, ela falou, você realmente está com depressão. E eu tinha falado pra ela, né, uma situação que aconteceu comigo por 2 vezes, né, e eu achava que pelo que eu tinha pesquisado que era síndrome do pânico. E aí ela falou, realmente, o que você falou tem muito indício de ser síndrome do pânico e tal. O que eu indico pra você? Aí ela falou, eu indico pra você fazer terapia em grupo aqui a gente tem um grupo. Ela explicou e falou lá sobre o que era. Só que olha como que a vocação da gente é engraçada, né? Porque assim, por mais que eu só fui descobrir em 2019 que eu tinha vocação para ser terapeuta, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva e de conversar comigo, né? De saber o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu tinha um pouquinho já de autoconhecimento desde criança. E olha só, né? Com as perguntas que ela foi fazendo para mim nesses 3 encontros, eu comecei meio que entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu cheguei à conclusão assim, nossa, eu já sei porque eu tô com depressão, eu já sei o que ela quis dizer com aquelas perguntas. Quer saber? Eu não vou fazer nenhum tipo de terapia, porque eu já identifiquei o que eu tenho. E aí nesse processo, e nessa época eu nem sonhava que isso tinha a ver com terapia, eu nem sonhava que eu ia conseguir resolver esse problema. Eu sei que foi desse jeito, assim. Eu analisei tudo que ela tinha perguntado pra mim, os desenhos que ela tinha falado pra mim fazer, tudo que ela falou, eu juntei na minha mente, assim, fiquei vários dias pensando. E aí eu falei assim, já sei o que eu vou fazer pra melhorar. Aí eu comecei a pensar nas coisas que eu podia fazer pra melhorar. E foi assim. E aí eu continuei sentindo umas coisas esquisitas, mas aí eu senti que o choro diminuía depois disso. Eu comecei a me movimentar, comecei a fazer as coisas que eu gostava, eu voltei para as minhas atividades. E aí nesse processo eu falei assim, não, eu vou continuar nessa faculdade mesmo, eu vou começar a buscar estágio, chega de mimimi, chega de vitimismo, chega dessas coisas aí que eu tava sentindo, porque com as perguntas que ela fez, eu comecei a identificar alguns padrões meus. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer isso aqui acontecer. E aí eu comecei a me movimentar, me colocar em ação e pronto. Aí eu não fiz nenhum tratamento, assim, com o psicólogo. Depois eu comecei a me curar sozinha dessa depressão. E aí, depois nunca mais eu tive. Nossa, que louco, gente. Eu, assim, das coisas mais estranhas e bizarras que eu senti enquanto eu tava com a depressão, eu pesquisei muito, muito. Tipo, eu passava a noite, assim, eu ia dormir tarde, aí eu acordava mais tarde ainda. Eu ficava pesquisando muitas coisas. Eu ia, assim, até o fim dos artigos para ver todos os sintomas mesmo, porque eu queria ter a certeza de que tinha alguma coisa errada e eu queria saber qual que era a coisa errada, sabe? E uma das coisas mais bizarras que eu vi em um dos artigos, que eu percebi que eu também estava sentindo, que foi muito louco, foi a coisa mais louca que eu ouvi. E toda a vez que eu converso sobre isso com alguém, ou que eu falo com alguém, a pessoa acha muito bizarro e que ela não sentiu. Até hoje, eu vou falar isso aqui nesse episódio, até hoje eu não ouvi ninguém que sentiu isso. Se você já ouviu alguém que sentiu isso, ou você sentiu isso, fala pra gente aqui na caixinha desse episódio que eu quero saber, ou fala lá no nosso Instagram. E o que eu sentia que, na verdade, que eu não sentia era dor, sabe? Eu não sentia a dor na pele. Exemplo, eu fazia depilação com cera, sabe? Cera quente. Uhum. Eu ia na depiladora e ela passava a cera quente em mim e puxava. E eu não sentia dor nenhuma. Não sentia dor nenhuma. Pra quem é mulher, sabe o que eu tô falando. Né, a gente sabe que depilação é uma das dores mais tensas que tem de procedimentos estéticos aí que a gente faz na nossa vida, além das agulhas da vida. A depilação é algo muito dolorido, porque está arrancando muitos folículos capilares do seu corpo ao mesmo tempo, numa cera quente. E isso é muito doloroso. E eu não sentia dor nenhuma quando eu estava com a depressão. Eu não sentia dor. Olha que nível que o corpo humano chega, né? Que nível que chega.
E eu vi isso escrito em um único artigo de matéria que eu vi. Eu não vi isso mais em nenhum outro lugar, foi só um específico. Quando eu li isso, aí virei a chave e falei, tô com depressão, vou procurar ajuda. Não tô sentindo dor, isso não é normal. Uma das coisas que o ser humano, dos sentimentos mais normais que o ser humano sente é a dor, né, a tristeza, o amor. Então, não sentir dor tá errado. Tem alguma coisa de muito errado acontecendo com esse corpo aqui. Vou buscar ajuda. E essa sim foi a minha experiência legal, você contar a sua também, que é para a gente estar mais alinhado e para os nossos ouvintes também entenderem que, se precisarem, né, sabe onde procurar uma ajuda, sabe que pode ter alguém com quem conversar, alguém com quem falar e não se sentir sozinho, né? Sim, é verdade. É muito importante você ter uma rede de apoio, você ter um mentor, um terapeuta, alguém do seu lado, que a pessoa ela vai te ouvir e ela não vai te criticar e ela não vai falar que é besteira o que você está sentindo, porque é algo que acontece muito e a gente precisa falar disso, de que quando você está passando por um processo assim, né, de crise de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, às vezes pessoas que você conhece falam para você que isso é frescura, que isso não é nada, que você tem tudo. Só que você sabe do que você está sentindo. Você tem esse mínimo conhecimento de você que você sabe quando você está bem e quando você não está bem. É igual assim, né? Quando você acorda muito feliz num dia, você sabe quando você está muito feliz. Quando você acorda super triste, você sabe também. A mesma coisa é essa questão de quando o nosso corpo está doente. A gente percebe que a gente não está bem. E aí, às vezes, você conversar com alguém que não vai te julgar, que não vai te criticar, uma pessoa de fora da sua rede, isso é muito importante, porque você começa a ver que a força está dentro de você, e você começa a retomar a sua força novamente, e de ver que você não está sozinha, você ter esse apoio, é muito importante. Realmente. Assim, né, como é que foi a minha experiência? Como eu já falei aqui, eu não falei para minha mãe. A primeira pessoa que eu fui falar quando eu ia procurar ajuda foi a minha irmã mais velha, a Shirlene, porque como a minha mãe sempre trabalhou bastante fora, foi a minha irmã mais velha que teve o contato mais íntimo comigo, né? De me arrumar, de arrumar meu cabelo é black, é afro, assim, muito grandão. Era minha irmã que sempre arrumava meu cabelo, era minha irmã que sempre estava zelando, cuidando de mim, né? Minha irmã que me ensinou muitas coisas, como desenhar, pintar, matemática, assim, tarefas de casa. Então, ela era a pessoa que eu sentisse mais próxima, porque eu sentia mais abertura para poder falar que eu estava sentindo isso, que eu ia procurar uma ajuda, né? E também porque ela tem 3 filhos e ela ajudou os filhos dela também, né, a passarem por psicólogos e tal. Então, eu vi ali uma abertura, né? Então, é importante a gente saber com quem a gente vai falar, né, quando a gente vai buscar alguma ajuda. Que às vezes a gente tem lá uns pais ou o melhor amigo que não vai ser aquela pessoa que vai te ouvir, vai te defender e vai te dar um bom conselho, né? Às vezes as pessoas vai te ignorar e não vai saber te escutar. Às vezes não vai nem escutar, né? Vai só ouvir. Exato. E agora, para a gente dividir um pouquinho mais, né, esse assunto do mental e do emocional, como que você vê, Jennifer, essa relação do bem-estar emocional e do bem-estar mental? Porque parece que é a mesma coisa, o emocional e o mental. Como que é essa relação? Existe alguma prática específica que você recomenda para a gente promover o equilíbrio nessas duas áreas, emocional e mental, nas nossas vidas? Sim. Uma coisa assim que a gente precisa ver quando a gente fala do mental e do emocional é que assim, a nossa mente, como que a gente sabe quando que a gente está na mente e quando que a gente está nas emoções? Para saber quando a gente está na mente é quando geralmente a nossa mente ela só vai para o futuro. Então, quando você está pensando em coisas que não aconteceram ainda na sua vida, que não tem a ver com o que você está vivendo agora, no presente, neste minuto, a sua mente está no futuro. Então, isso gera ansiedade para você. Quando você está inquieta, ansiosa, você está nesse processo da sua mente estar no futuro. E quando você está no seu emocional, geralmente o emocional ele é muito apegado com as emoções passadas, o que já passou. Então, quando você está
daquela noção de nostalgia, meio depressiva, meio triste. As suas emoções, elas estão no passado. E a gente fica nesse jogo. Ora no futuro, ora no passado. Ora no futuro, ora no passado. Pode reparar. Se você reparar no seu dia, quase nunca você vai estar focada no presente, no que está acontecendo no agora. Você sempre vai estar ou pensando no futuro ou pensando no passado. E essa luta é uma luta que não tem fim. Porque somos nós que estamos ali, que vamos observar essa situação e vamos voltar para o presente. Mas para ter essa concentração de focar no presente, né, de estar 100% aqui, tem algumas coisas que a gente pode fazer para se conectar com agora, né? Então a meditação é algo que ela ajuda muito a gente ter mais presença, da gente estar mais conectado com o corpo, da gente ter mais bem-estar, de falar assim, tô 100% aqui agora, eu tô aqui focada nessa atividade, a minha mente, o meu emocional, o meu espiritual tá totalmente voltada para cá, para essa atividade deste minuto. Então a meditação, ela ajuda nesse processo. E a questão da gente ser uma observadora. E isso é um desafio, porque como eu falei para você, a nossa mente, ela joga a gente, ora pro presente, ora pro futuro, ora pro passado. Então, assim, como que é ser um observador de si mesmo? É igual você assistir um filme. Só que a diferença é que, assim, às vezes a gente assiste um filme e aquelas cenas que mostram a história do personagem, muitas vezes a gente se identifica com aquilo. E por a gente se identificar com aquele personagem, muitas vezes isso nos faz chorar, isso nos dá raiva, isso ativa algumas emoções, algumas lembranças em nós. Então, nesse caso, quando a gente entra como se a gente fosse um personagem do filme, a gente não está no modo observador. A gente está no modo como se a gente fosse nós mesmos vivendo aquela experiência na tela da TV. O que é ser observador? É igual você tá assistindo um filme. Você sabe que aquela pessoa está vivendo uma experiência e você está ali assistindo a experiência da pessoa. Você não está se identificando com nada. Você está deixando passar. Então, você fica numa postura neutra vendo o filme. A mesma coisa com a gente. Então, para você focar no seu corpo, no presente, você começa a ver que a sua mente foi para o futuro. Você deixa ela ir. Ela foi para o passado. Você deixa ela ir. Você não se apega. Porque o que a gente faz? Quando vem um pensamento do futuro, assim, por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião às 10 horas. Quando você foi para lá, você já começa a pensar, depois meio-dia eu tenho tal coisa para fazer, 2 horas eu vou ligar para fulano de tal. A mente, ela começa a emendar uma coisa na outra. E aí você tá colocando foco, você tá colocando foco para as outras coisas depois das 10. E aí, quando você não se apega com o que você tá vendo na sua mente, nem no passado, nem no futuro, você só observa. Você tá ali fazendo a sua atividade, no computador, por exemplo, tá escrevendo um texto. Aí foi esses pensamentos que você tem que fazer amanhã. Pronto. Aí você só observa. Ou no passado, era tão bom antigamente, eu fazia tal coisa esse horário, hoje em dia eu tô aqui, olha só que coisa chata. Você só observa. Você não nem julga, nem critica, nem se apega, nem concorda. E é um treino isso. Porque é só quando a gente está muito concentrado, quando a gente está muito presente, que a gente consegue ser uma observadora. E aí a meditação ajuda nisso, porque quando a gente faz a meditação, ela nos ativa essa coisa da atenção plena, dessa concentração, de colocar o foco, fazer uma coisa por vez, de estar mais conectada com a intuição, com o corpo. Aí quando a sua mente começa a vagar, ou o seu emocional começa a voltar para o passado, por você estar muito presente, muito consciente naquele momento, você consegue notar isso e aí você consegue só observar. Nossa. Sobre se observar e se ver lá num filme ou numa série, por exemplo, isso aí quando isso acontece, é a catarse, né? Quando a gente se vê lá na arte. Sobre isso, eu tenho até um episódio aqui da terceira temporada, acho que é o segundo episódio, que eu falo sobre uma série, que é uma série, assim, que eu já indico aqui pra vocês novamente. Quem já ouviu o episódio vai ouvir de novo.
Se a Jennifer ainda não assistiu, indico para você assistir. É uma série que eu me via muito ali, não nos personagens, mas eu me colocava nas situações que ocorriam, né? Por exemplo, ocorria uma briga, eu imaginava como eu, como eu agiria nessa briga. Se era uma conversa, era um momento feliz, como eu agiria naquele momento. E é uma série que tinha muitas coisas do dia a dia, muitos relacionamentos entre amigo, entre amigas, entre casais, entre chefe, entre parceiros, entre prefeito, não sei o quê. O nome da série é Doces Magnólias. Você conhece? Já ouvi falar, mas nunca assisti. O nome da série é esse. Sweet Magnolias tem lá na Netflix. Tem 3 temporadas, se não me engano, vai sair a 4ª temporada. E ela, assim, é uma série bem madura, são personagens maduras, né? Seus 30 mais, 40 mais, tem adolescência, tem crianças, são vários tipos de relacionamentos, de conflitos humanos, sabe? Tem muito comportamento humano. E a série, ela passa, assim, sem rapidez, né? Cada conversa, cada conflito, cada relacionamento, cada desenvolver de uma cena, ela é devagar, é no tempo que acontece as coisas, no tempo real, sem cortes, sabe? Tem muitas séries, muitos filmes que tem muitos cortes. Corta já para a próxima cena, corta para o próximo dia, são muitos cortes. E essa série não, ela é uma série que acontece no tempo em que as coisas estão realmente acontecendo, não tem muitas transições. E uma coisa que ajuda a gente a perceber essa transição de forma natural é que toda vez que tem alguém falando ou alguém ouvindo, olha só que interessante, toda vez que tem alguém até ouvindo alguém falar, a câmera está mostrando, sabe? Como que a pessoa está recebendo aquela conversa, como que a pessoa está recebendo aquela advertência, aquela afirmação, aquela declaração sobre a vida dela, sabe? Como que a pessoa está falando, qual é o tom, qual é a expressão que ela está tendo naquele momento. Isso tudo que a gente sabe que o nosso corpo é o tempo todo decodificando, né? As expressões, os nossos trejeitos, como a gente fala, o tom, as cores, como a gente se veste. Então, tudo isso, assim, muito bem conversado, muito bem exposto dentro da série. E, como eu sou fotógrafo, uma das coisas que mais me cativou na série também são os takes. É uma série que se passa numa cidade pequena dos Estados Unidos, uma cidade fictícia, tá? Não é uma cidade real, que pesquisar. Uma cidade fictícia chamada Serenity. E os takes são muito bonitos. Como eu vim de uma cidade pequena, ou seja, tem essa relação aí do porquê eu me encanto com isso, a gente não tem prédios, a gente não tem rodovias cheias de veículos, não. São ruas estreitas, é um parque, é um campo, é um time que joga futebol, é um time que joga beisebol, são crianças brincando, é um spa que abre aqui, que tem algumas poucas clientes, ou seja, são takes cropados pequenos de pequenos detalhes. É uma planta, é uma casa bonita, é uma cozinha arrumada, sabe? Pequenos takes, assim, do foco em poucas coisas. Não é uma cena de macro, que mostra muitas coisas, que mostra uma Avenida Paulista cheia de gente 4 horas da tarde. Não, é uma rua no fim da tarde, que tem um carro parado no sinal, que tem uma bicicleta atravessando a rua, sabe? Traz essa calmaria, sabe? Por isso que o nome da cidade é Serenity. É muito calma, é muito tranquila, é tudo muito bonito. É uma série muito clara, muito iluminada. Nossa, que análise dessa série. Assistam. É realmente muito boa, assim, para quem gosta de coisas reais, né? Quem não gosta de ficção ou fantasia, para quem quer viver esse momento presente, para quem quer ajuda a resolver os conflitos do dia a dia, enxergar como são esses conflitos na arte mesmo, né? Na mídia ali, mas como a gente agiria nessa situação. Isso me ajudou muito. E eu creio que ajuda muitas pessoas, por isso que a série ficou muito tempo aí no hype, no top 10. Que ela tem essa presença forte mesmo, sabe? É uma série madura, não são adolescentes protagonizando, são 4 mulheres bem maduras. Uma divorciada, uma solteira, uma recém-casada,
que separou e que vai casar de novo, entendeu? Então, quando a gente pensa assim, em relacionamentos humanos, tem um pouquinho para cada um ali. Eu acho que cada um que está ouvindo aqui está numa fase de um relacionamento como esse, né? Tem um tipo de relacionamento como esse, de filho, de pai, de mãe, de irmão, de tio. Tem tudo isso lá dentro da série. Vamos para a próxima parte da nossa conversa. Tá gostando, Jennifer? Tô amando, tá ótimo. Ah, eu tô gostando super também. E eu quero saber se os nossos ouvintes estão gostando também. Quando vocês forem comentar aqui na caixinha do Spotify ou lá no nosso Instagram, @papocabeça. Bom, Jennifer, na sua prática terapêutica, qual é a abordagem que você mais utiliza com os seus clientes? Você pode compartilhar com a gente alguma das técnicas que foi mais eficaz nos seus tratamentos com seus clientes? Olha, que pergunta Escolhe difícil. um caos aí. Olha, porque agora eu não trabalho mais com as terapias, né? Eu trabalho com a parte de autoconhecimento, né? Com as ferramentas da inteligência espiritual. Mas o que eu posso dizer, assim, o que eu tenho visto, né? Nesse novo trabalho, a ferramenta que está sendo, assim, mais surpreendente, que está trazendo mais resultados para as pessoas, é a sessão da criança interior. Que é uma sessão que a gente vê quando a pessoa ela tem um padrão que se repete na vida dela. Então, por exemplo, é um padrão que está acontecendo ou no relacionamento amoroso dela, ou, por exemplo, um padrão no trabalho, nós vamos identificar o que isso tem a ver, que está acontecendo com ela, desde a infância, que está se repetindo até o presente. Então, isso tem muito a ver com a criança que ela foi um dia, né? As experiências que ela viveu ali, do 0 aos 7 anos, que continuam impactando e atraindo essas situações para repetir os mesmos ciclos, né? Então, eu já tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conheci, de uma empreendedora, que ela teve 5 casamentos tóxicos, abusivos mesmo, assim. De ela falar assim, olha, parece que só troca o nome das pessoas e a dor é a mesma, as situações é a mesma, o mesmo padrão se repete, parece que eu tenho o dedo podre com o amor. E no caso dela, era realmente assim um relacionamento tóxico, porque não era só agressões verbais, tinha agressão física também, tinha essa questão de tipo assim, patrimonial também, abuso patrimonial. E aí ela falou, eu queria identificar, porque eu não quero, parece assim, eu tenho 52 anos de idade, parece que o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais vontade de me relacionar com ninguém, porque eu tive 5 casamentos, e os 5 casamentos foram tóxicos, então, sei lá, assim, eu tô muito chateada, né? Chegou pra mim nesse sentido. E eu falei assim, olha, pelo que você tá me contando, é um padrão, porque aí eu pedi para ela me contar, né, as coisas que acontecia, qual que era esse padrão que se repetia, né, nos 5 casamentos. E ela me contou, eu falei assim, realmente, é um padrão. Eu falei assim, vamos fazer a sessão da criança interior. E aí a gente fez a sessão da criança interior. Assim, e foi lindo, porque é muito interessante, porque quando a pessoa chega na sessão e ela consegue contar as coisas que estão incomodando ela e ela começa a chorar e liberar aquela trava que estava ali, é um processo muito lindo, assim, de ver a alma da pessoa se entregando, sabe, para aquela experiência. No caso dela, ela descobriu que aconteceram coisas na infância dela que faziam que ela não se sentia merecedora de coisas boas na vida dela. E por ela não se sentir merecedora de atrair coisas boas para a vida dela, ela atraía esses tipos de relacionamento para a vida dela. E aí ela viu que não tinha nada de errado com ela, que ela não tinha dedo podre no amor. O que ela tinha era uma dor da criança dela, uma ferida que estava aberta, que estava fazendo com que ela atraísse esse padrão. Então, por ela ter aquela dor, aquele piloto automático daquela dor ficava se repetindo, né? Porque o que a gente vê é um reflexo do que a gente tem dentro da gente. Então, no caso dela, teve muito claro isso, sabe? Esse processo dela não se sentir, ela tinha um padrão de não merecimento, que começou ali na infância. Deixa eu ver um outro caso também para comentar aqui. Tive um outro caso também que era de relacionamento, de uma mulher que
falou que ela já teve 3 relacionamentos e nos 3 relacionamentos amorosos ela foi traída, então ela sempre se sentia com baixa autoestima nesses relacionamentos. E ela também identificou que isso era uma coisa da criança dela, de uma questão que ela teve com a mãe dela, e isso fazia com que ela se sentisse muito mal, ela não se sentisse bonita, ela não se sentisse merecedora também de coisas boas. Então fazia ela atrair esses relacionamentos que ela era trocada, as pessoas faziam ela de gato e sapato, né, os maridos dela. Então teve esse caso também. Um outro caso também de carreira, né? Teve um caso de uma pessoa que eu atendi que ela estava com um problema com a chefe e ela queria mudar de emprego. Só que fazia muito pouco tempo que ela tinha trocado de emprego. Fazia 3 meses que ela estava nessa nova empresa e ela não estava se adaptando nem ao cargo que ela estava tendo e nem a chefe dela. Ao cargo porque era uma função diferente, que ela não estava acostumada, era um desafio novo na carreira dela, e com a chefe dela porque ela não estava conseguindo ali se dar muito bem com ela. E aí o que a gente descobriu? Que esse padrão estava refletindo o relacionamento que ela tinha com a mãe dela, que era algo que aconteceu na infância dela. Então, esse caso também foi muito interessante, porque ela viu que o problema não era na chefe, porque ela poderia mudar de emprego e o problema ia continuar igual. Então, teve esse caso também, de que ela viu que o problema dela não era com a chefe, era com a mãe. E aí, o que ela fez? Nesse processo, ela queria trabalhar mais próximo da casa dela. Porque ela falou assim, eu não quero mais trabalhar, não é só por causa da minha chefe, tem essas outras coisas por trás. E aí ela acabou trocando de emprego. E hoje ela trabalha próximo da casa dela e ela tá super feliz nessa nova empresa, nesse novo cargo que ela tem, sabe? Então foi algo que ela viu, sabe? De que não era o problema, não era com a chefe. Porque se ela entendesse que ela era só com a chefe, ia mudar de empresa, ia ter outro chefe lá. O problema ia continuar igual. Porque você tem que tratar lá na raiz, você tem que ir lá onde começou, que foi na infância. Nossa, e assim, percebe na sua fala, até a gente já está indo para o final desse episódio, mas percebe na sua fala que você fala dos atendimentos, né, que são mulheres, né, e você ajuda mulheres, né. Fala pra gente um pouquinho de como é isso, dos seus atendimentos. Porque assim, né, para quem está interessado em cultivar o autocuidado e a saúde mental, quais seriam algumas práticas simples na rotina? Como você faz isso com as suas clientes, assim? A primeira parte. Então, eu trabalho com mulheres porque a maioria das pessoas que me procuram são mulheres. Eu sempre estudei as dores das mulheres, né? Então eu tenho sempre também estudado em paralelo com a inteligência espiritual as dores do feminino ferido, que já vem sendo ali ferido há muitas gerações, né? Não é algo que começou só conosco, né? Essas dores ancestrais, elas vêm ali das nossas bisavós, das nossas mães, e isso vai se repetindo conosco também. Então eu venho estudando sobre essas dores, né, do papel da mulher, o novo papel, porque o papel que a mulher tem em 1960 não é o mesmo que a mulher tem agora em 2024. Então, eu fico estudando muito sobre as dores das mulheres, as dores da maternidade, toda essa dor do processo da evolução da mulher, sabe? Porque a mulher, ela passa por várias fases, né? Ela tem a fase ali da adolescência, a primeira menstruação, a perda, né, da virgindade, aí depois ela tem o casamento, o primeiro filho, maternidade, depois entra na menopausa. Então, são várias fases que a mulher vai amadurecendo. Então, eu vou estudando muito essas coisas, né? E eu adapto isso, essas coisas que eu vou estudando sobre as mulheres e tal, para cada caso que eu atendo. Então, quando a mulher chega, né, geralmente, por exemplo, as mulheres chegam para mim com problemas de insatisfação no trabalho. E os homens, eles vêm com questões de relacionamentos amorosos, né? Problemas no relacionamento com a esposa, com a namorada e tal. E aí, eu adapto com as ferramentas que eu tenho. Porque, assim, não é só a aplicação da ferramenta ali em si, né, na mentoria. É um processo de você ajudar a pessoa em outras partes, né? Então, eu vejo o caso de cada pessoa, né? Então, tem pessoas que eu vou falar assim, olha, para você
Você vai precisar fazer um diário da gratidão para reconhecer as coisas boas que você tem na sua vida. Vai ter para outras pessoas que ela é uma pessoa que se critica muito, então ela vai ter que fazer um diário, por exemplo, de elogios para ela mesma. Vai ter outras pessoas que ela vai precisar fazer uma carta de perdão para ela mesma ou uma carta de perdão para os pais. Então, a gente vai adaptando isso conforme a demanda que a pessoa trouxe, né? Dessas questões do problema que ela trouxe. Então, eu vou adaptando isso para o que ela precisa. Então, eu já peguei um caso que a pessoa, ela, empresária, né? Com 2 filhas, ela não tinha uma rotina para empreender e para ser mãe e ser dona de casa. Então, ela estava com essas demandas, assim, né? Essa jornada tripla. Eu falei para ela, olha, você vai precisar ter uma rotina, definir, né? Se é melhor você cuidar das suas filhas de manhã, de tarde, de noite, porque as filhas dela eram adolescentes. Então, eu falei, olha, você tem que dedicar um tempo para o seu trabalho. Então, você pode dedicar a parte da tarde, a parte da manhã, você pode dedicar para o seu negócio, por exemplo, e à noite você pode ficar com a sua família. Então eu expliquei como que ela poderia fazer uma rotina mais alinhada com os objetivos dela, sabe? Então, muito nessa linha do novo papel da mulher também. Então eu vou contribuindo com essas outras questões, fora a aplicação da técnica, sabe? Nas mentorias. Nossa, incrível. Incrível! Já tô querendo. Já tô querendo. Você fala sobre propósito, né? Até como surgiu de você, né? A lucidez na alma, né? Entender o propósito na vida. Então, nossa, incrível. Necessário, né? A gente se encontrar aqui, né? Total. Eu sou a prova viva disso, de que eu fiquei 25 anos procurando a minha missão e aí eu encontrei, sabe? Qual que era o... Porque eu me sentia, assim, perdida na vida, assim. Eu sempre me senti perdida, desconectada. E aí eu me encontrei quando eu encontrei minha missão de vida. Incrível. E acaba deixando um legado, né? Porque a gente tem uma missão, a gente encontra o nosso propósito. E quando a gente vai realizando isso, vai desenvolvendo isso no decorrer da nossa vida, a gente deixa um legado, né? Nisso tudo. Nessa jornada. E tem uma coisa muito legal para falar, que é o seguinte: muitas pessoas acreditam que o legado é só algo externo. Então você vai deixar um livro, você vai deixar uma empresa, você vai deixar uma metodologia, por exemplo. Só que não é só isso. A sua própria história de vida é o seu legado, porque a sua própria história de vida, ela gera impacto, ela impacta a vida das outras pessoas e inspira outras pessoas. Então a sua própria história de vida pode ser um legado. E tem pessoas que falam assim pra mim, meu legado é os 3 filhos que eu fiz. Então o meu legado que eu tô deixando pra humanidade são os 3 filhos que eu criei, que eu cuidei e que vão fazer algo extraordinário aqui. Então, é muito amplo, assim, sabe, quando a gente fala de legado. E a gente amplia esse olhar e vê que a própria história da pessoa pode ser um legado também. Realmente. Porque a pessoa está sendo a protagonista da sua história e ela vai escrever conforme ela pode, conforme ela vê que é o melhor, é a história que ela quer deixar com as ferramentas que ela tem, né? Com o marido, com os filhos, ou com o trabalho, ou com as coisas que ela vai fazer, vai ser um legado que vai estar ali, vai ficar para a posteridade. Exatamente. E a gente pensa em sonhos, né? Por exemplo, você tinha um sonho quando você era criança? Um sonho grandão, assim, grandão. Olha, eu vou ser bem sincera com você, sabe? Assim, na minha história de vida, eu não fui uma pessoa que teve essa questão de sonhos, assim, de falar assim, nossa, meu sonho é isso, sabe? Eu não tive essa questão de tipo, tanto que eu só fui me ligar disso na adolescência, quando uma amiga minha me perguntou. Ela falou assim, qual que é o seu sonho? E aí eu falei que eu não tinha nenhum sonho. E ela falou assim, como assim? Não, você tem que ter algum. E foi nesse momento que eu parei pra pensar que eu nunca tinha tido nenhum sonho assim, tipo assim, coisa grandiosa, sabe? Eu nunca tinha tido. E aí, quando eu comecei depois desse processo do autoconhecimento, né, nesses anos que eu tô aí buscando me conhecer, eu descobri na minha infância que quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser professora, de dar aulas para muitas pessoas, né? Eu fingia
eu usava a minha janela como lousa para escrever e eu falava, né? Eu pegava um livro e eu fingia que era professora e estava dando aula para vários alunos imaginários. E aí foi muito engraçado, né? Que um dia eu estava fazendo uma mentoria de carreira, né? Para ver ali qual que os próximos passos, né? Que foi quando eu comecei a falar assim, nossa, eu vou mudar aí o rumo da lucidez na alma e tal. Foi bem nesse processo que comecei a fazer uma mentoria de carreira, ver as carreiras que eu poderia ter e tal. E eu falei para minha mentora dessa questão, né? E por ela me conhecer, olha como que é importante a gente ter um mentor, porque essa ficha, nossa, foi uma coisa assim que eu não tinha me ligado. Falando com ela, né? Ela falou assim, olha, eu acho que no seu caso, o que você quer mesmo não é ser um professor, e sim uma educadora. Aí eu falei assim, mas qual que é a diferença? E ela explicou, ela falou assim, olha, o professor, ele é aquele que só passa a teoria. Ele só compartilha a teoria, aquilo que ele leu no livro. O educador não. O educador é aquele que questiona, é aquele que pergunta, é aquele que provoca, é aquele que muitas vezes motiva. E ela falou assim, pelo que eu acompanho de você, eu acompanho do seu trabalho, que você posta, esse é o trabalho que você faz. Até o nome da sua empresa leva isso, né? Lucidez na alma. Então, você mostra o que está oculto para as pessoas, que elas não estão vendo sobre elas. Então, no caso, eu acho que para você, o que mais se identificaria não seria se, tipo assim, estudar para ser uma professora, e sim uma educadora. Porque tem mais a ver com o papel social que você quer ter. E aí, na hora, eu falei assim, caraca, meu, tipo, é total isso daí que ela falou. Porque eu não me vejo nessa pessoa que pega, lê o livro do Jung, por exemplo, e compartilha, ó, ele falou isso, isso e isso. Não, eu trago questões, né? Eu trago questionamentos, eu faço a pessoa refletir. Então, isso, assim, mudou o que eu acreditava, sabe? Ela ter dado esse insight pra mim na mentoria. Então, é algo que eu falo assim, que o meu sonho era esse, de ser professora. E agora é ser educadora, né? Porque faz muito recentemente, para realizar esse sonho, eu fiz um curso online, né? Que foi lançado no Dia da Mulher. Então, nesse dia, eu realizei o meu sonho de criança, que era ser professora. Nossa, que linda a sua história! Até aqui, né? Tem muita história para viver ainda, mas que lindo conhecer essa história até aqui, né? Como é que foi desenrolando. Nossa, que lindo. Obrigada por compartilhar. Imagina, tô aqui a serviço. Tô aqui para compartilhar. Esse é meu servir e eu amo compartilhar. Assim, é o que eu amo fazer. Nossa, que lindo. Antes da gente encerrar, Jennifer, onde a gente te encontra? Então, você me encontra no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, @lucidez na alma. É tudo lucidez na alma. Tudo lucidez na alma. Olha, limpo, fácil de achar. Lucidez com Z, viu, galera? Lucidez com Z, lucidez na alma. Facinho de encontrar a Jennifer. É Jennifer, né? Falei o episódio inteiro, Jennifer. Meu Deus. É Jennifer, Jennifer Fernandes. Jennifer, você tem alguma mensagem ou conselho que você gostaria de compartilhar com os nossos queridíssimos ouvintes, os seus ouvintes também, que vão estar te ouvindo quando você compartilhar? Uma mensagem para quem está buscando mais equilíbrio e bem-estar nas vidas? Olha, eu diria assim, que o equilíbrio, primeiro a gente precisa olhar pra gente e entender as nossas reais necessidades, porque muitas vezes a gente não percebe que o nosso corpo está precisando de mais descanso, de mais lazer, de mais alegria. Então, quando você entra nessa jornada do autoconhecimento, dessa busca por prazer, por harmonia, por bem-estar, você começa a ficar cada vez mais conectada com as suas necessidades. E aí, quando o seu corpo começa a ficar cansado, você já percebe, opa, vou descansar, ou vou fazer uma pausa, vou tomar ali um café, vou parar por 5 minutos, ou hoje eu vou dormir mais cedo. Ou, por exemplo, hoje eu tô muito estressada, eu vou assistir umas séries para descontrair, que eu tô muito assim focada nos problemas, então eu tô precisando relaxar. Então, eu vou fazer alguma coisa para me divertir. Então, quando você começa a se conhecer,
e focar em você, em se descobrir, você começa a entender quais são suas reais necessidades, né? O que o seu corpo está precisando, o que a sua mente está precisando, e aí você começa a agir de forma diferente. Porque muitas vezes a gente não percebe os sinais que o nosso corpo está dando. A gente, por exemplo, não toma café, acorda, não toma café, já vai direto trabalhar, e aí começa a ter hábitos ruins, ou a gente não consegue ver que o nosso corpo está pedindo para a gente descansar e a gente vai lá e assiste mais uma série, ou a gente continua trabalhando, por mais que o corpo já esteja cansado, então a gente gasta uma energia que o corpo não está tendo. Então, precisa entender quais as reais necessidades. E o passo para isso é se conhecer e estar conectada com o corpo, para você entender os sinais que o corpo está te passando. Porque é fato, o corpo ele te dá sinais o tempo inteiro. Tanto que quando você está com fome, o seu corpo, sua barriga começa a roncar. Esse é o primeiro sinal. Quando você está com sono também. O corpo ele dá sinais, só que a gente tem que aprender a ouvir. E a gente só consegue fazer isso quando a gente foca no autoconhecimento. Ouviu aí, né, pessoal? Ouviu aí a educadora falando. O corpo fala, né? Exato. O corpo fala com você o tempo todo. Dá uma paradinha aí para ouvir e sentir o que ele está te dizendo. Bom, muito obrigada a você que ficou com a gente até o final desse episódio. Eu gostaria de convidar você agora para compartilhar esse episódio nos grupos de WhatsApp ou com um amigo muito especial que você tem, que gostaria e até que precisaria de ouvir essa conversa, né? Foi uma conversa muito profunda e às vezes você que tem uma conversa com ele diária, frequente, que sabe o que ele está passando, manda essa conversa, compartilha com ele. E também eu convido você a escrever para mim o que você achou desse episódio aqui com a nossa educadora Jennifer Fernandes. Compartilha, escreve o que você achou desse episódio aqui na caixinha do Spotify ou lá no nosso Instagram, @opapocabeça, que eu vou adorar te conhecer e saber como que esse episódio chegou até você. O que você sentiu, o que você pensou, o que você aprendeu. Escreve lá pra gente, lá no Papo Cabeça, no Instagram ou aqui na caixinha do Spotify. Segue a gente, dá 5 estrelas. Se você achou que foi um episódio top dos top, com a nossa primeira educadora, primeira terapeuta holística aqui nesse podcast. E por último, mas não menos importante, nós estamos na Apoia-se. O que é Apoia-se? Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você, querido ouvinte, pode ser um apoiador desse projeto, desse trabalho que a gente faz com muito carinho. E apoiando, sendo um apoiador, você pode ganhar recompensas, como um áudio exclusivo de pensamento do dia, que é uma reflexão única para te ajudar a seguir o seu dia muito mais leve e com lucidez na alma. Né, Jennifer? Aí. Bom, todos os links importantes que eu falei aqui estão aqui na descrição do episódio e também lá na bio do nosso Instagram, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!